Boa tarde, meus irmãos, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Peço aos irmãos que abram a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Apocalipse. Vamos fazer a leitura do capítulo 1 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, nós faremos a leitura do versículo 1. Até o versículo 4, faremos algumas meditações no capítulo 1 de Apocalipse durante o final deste mês de junho. Nós vamos ler hoje do versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono de Deus. Aqui nós vemos uma introdução majestosa nesse capítulo 1 do livro de Revelação do Apocalipse. Agora, diferente da ideia de que Apocalipse é um livro que deve gerar medo, muitas pessoas têm medo de ler Apocalipse. Muitas pessoas leem porque têm curiosidade profética, querem saber o que vai acontecer no futuro. Mas, na verdade, João está enviando aqui para as igrejas uma carta pastoral. Só isto. É certo, nós sabemos que ela tem muitas figuras, como bestas, como os dragões, serpentes. Mas a linguagem que João escreve, muitos estudiosos entendem como que sendo uma estratégia para que as cartas chegassem ao seu destino. Afinal de contas, João estava preso e ele tinha que escrever o que viu para que as igrejas tivessem direcionamento, recebessem conforto. João apresenta como uma mensagem pastoral, destinada a fortalecer as igrejas que estavam sofrendo perseguição, encorajar os santos sofredores, e para exaltar a supremacia de Cristo. É isso que você tem que ter em mente quando for ler Apocalipse. O foco central está não nas especulações das datas. Quando isso vai acontecer, olha aqui o número, 1000 anos, e as pessoas começam a fazer somas, mas eles não entendem, o centro não é isto. Você precisa ler Apocalipse sobre 3 perspectivas. Primeiro, a de que Deus é soberano, porque Deus está querendo que o seu povo tenha segurança, descanso em meio a perseguições, aflições, tribulações. Então, Apocalipse vem como uma carta para as igrejas, no sentido de dizer: ei, calma, não entrem em pânico, não desanimem, porque Deus continua no seu trono. Quem manda ainda é Deus.
e ele nunca vai deixar de mandar na história. Além da soberania de Deus, o livro de Apocalipse tem que ser lido como aquilo que traz Cristo como a centralidade. Ele quer exaltar Cristo, ele quer mostrar o Cristo ressurreto, não mais aquele que foi ferido, chicoteado, humilhado, mas o Cristo glorificado. Ele, Cristo, é a centralidade do livro. E a terceira coisa é a perseverança dos santos. Afinal de contas, o livro estimula os santos, os crentes, a permanecerem firmes na sua luta, no seu trabalho. Então, a carta precisava chegar aos seus destinos. Como João estava preso, por volta do ano 95, depois de Cristo, João já tinha cerca de mais de 80 anos de idade, estava preso. O governador da época era o imperador Domiciano, imperador de Roma, e ele queria frear o crescimento da igreja. E como João era um líder, ele colocou João em uma ilha, onde ele sabia que ali o evangelho não poderia ser expandido por João. Mas as cartas precisavam chegar. Mas as cartas, antes de saírem das mãos de João, daquela prisão em Patmos, precisava ser observada pelos soldados, pelos comandantes. E aí, quando lessem ali, olha, uma besta emergindo do mar, e tudo ali, quem recebesse a carta, entenderia de quem João estava falando, de que governo João estava falando, quem eram essa besta aí com várias cabeças, ele saberia. Porém, os soldados, quando lessem, poderiam pensar que João estava louco, e diz, que doideira, que carta é essa? Pode deixar passar. E com isso, os cristãos perseguidos poderiam agora ter direcionamento. Na época, muitos cristãos estavam perdendo seus bens. O que é que você tem hoje? De bens, de estrutura financeira. Se você vivesse nos dias de João, você podia perder tudo do dia para a noite. Se você tem um carro, você podia perder seu carro, você perdia sua casa, você perdia tudo que você tem, você perdia seus direitos. E você ia viver como se fosse um criminoso, porque você perderia até a sua liberdade, se não perdessem a sua vida. Por qual crime você seria tão oprimido e perseguido pelas autoridades? Pelo crime de confessar Jesus como Senhor. Porque Domiciano queria que apenas ele fosse reconhecido como Senhor. Agora João, já idoso, mais de 80 anos, exilado na ilha de Patmos, uma ilha rochosa no mar de Ageu, estava lá. Roma tentou silenciá-lo, mas Deus transformou o exílio de João em um púlpito. Aí foi que a voz de João se expandiu. Apocalipse não é a revelação do anticristo. Precisa se tirar isso da mente. Olha, a revelação do anticristo é a revelação da besta, do diabo, do fim do mundo. Não. Fala sim desses assuntos. Mas o versículo primeiro está falando aqui claramente que a revelação é de quem? Revelação do Senhor Jesus Cristo. Não só que Ele que está revelando, mas que a revelação é sobre Ele. O propósito do livro de Apocalipse é mostrar Cristo glorificado, reinando sobre a história. Você sabia que você faz parte da história que Cristo escreveu? Existe uma história, existe o decreto de Deus. Antes de Deus criar o mundo, a tua história já estava registrada no livro de Deus. João Calvino, ele falando sobre
toda a Escritura, ele diz: a verdadeira sabedoria consiste em conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos. É isso que Deus quer tratar com o seu povo, se revelar ao seu povo e mostrar ao seu povo quem ele é, qual é a identidade dele, a partir da redenção. Quem é você? Em Apocalipse nós vemos o Deus soberano governando todas as coisas para a glória do seu Filho, para a glória de Cristo e também para o bem da igreja. Você precisa ter isso em mente quando abrir Apocalipse. Se deleitar, amar, ler este livro. Primeira coisa que nós precisamos observar é justamente isso: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Então, o primeiro ponto do nosso sermão é: o testemunho da palavra de Deus é para as igrejas. Esse testemunho é para as igrejas. É a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Essa palavra revelação vem do grego apocalipsis, que significa desvendar, tirar o véu, tornar conhecido. Então imagine você que naquela época não se podia ver o rosto da noiva, e a noiva foi prometida a você, e era muito linda a noiva, mas você ainda não viu. Então chegou o dia do casamento e se tira o véu e você se encanta. Essa é a ideia do livro de Apocalipse. Tirar o véu da história, tirar o véu que atrapalha a sua visão a respeito de Deus, a respeito de Cristo, a respeito do governo de Deus. Quando se tira o véu, você fica maravilhado. Ele se torna conhecido. Agora, isto para as igrejas. Esta carta foi escrita para as igrejas, não foi escrita para o mundo. Alguém que não pertence à igreja de Cristo não tem nada bonito a encontrar nas Sagradas Escrituras ou em Apocalipse, senão condenação, pavor, pânico, terror. Enquanto o véu está posto, eles estão tranquilos, porque eles não sabem realmente o que os espera. Mas quando se tirar o véu, a mesma beleza que atrai e encanta a igreja, será o pavor e o terror daqueles que não têm a Cristo. O livro não foi dado para esconder nada, mas foi dado para revelar. Observe essa cadeia de revelação. O Pai, aí vem o Filho, aí o Filho envia seu anjo, que vai a João, que vai às igrejas. Então esse é o padrão, é a cadeia. Deus não deixa seu povo na ignorância. É isso que nós precisamos observar. Deus, ele se compromete em abrir os olhos do seu povo, em abrir o coração, em mostrar o quanto ele tem poder sobre o seu coração e o quanto ele trabalha na sua vida. A palavra é confiável, João diz, o qual testificou da palavra de Deus. A palavra testificou aqui, do grego também, do grego significa martírio, que é a palavra que você vem para Marte. É como se Deus estivesse dizendo: olhe, testifique e morra. Porque testificar é ser Marte. O que o livro de Apocalipse está dizendo é que você precisa estar pronto para o que vem contra você, à medida que você testifica a respeito da palavra de Deus. João não é apenas um escritor. Ele não está escrevendo para que você seja uma testemunha. Ele é uma testemunha. O escritor e testemunha. Era alguém disposto a sofrer pela verdade que proclamava.
A igreja não vive de opiniões humanas, nem mesmo da sua própria opinião. Eu acho. É porque eu estou sentindo. Eu não quero hoje. Quando entra o seu eu nas suas decisões, você está fora da igreja. Você está, na verdade, não está fora, mas está se comportando como alguém que está fora da igreja. Não é o seu eu que manda. Não são as tuas opiniões que mandam. A igreja não vive de tendências culturais. Não vive de experiências subjetivas. A igreja vive do testemunho da palavra de Deus. John Owen, ele dizia o seguinte: aquilo que a Escritura fala, Deus fala. Quando a Bíblia fala, Cristo fala à sua igreja. Então, aqui está Deus falando. Você tem interesse no que Deus tem a dizer? Então leia a Bíblia constante, diariamente. Porque se você não abre a Bíblia e não lê, você, na verdade, está sem interesse pelo que Deus tem a dizer a você. E se você diz, não, mas eu já conheço, você é arrogante. Porque Deus sempre se revelará àquele que vai à sua palavra com amor. Veja, um texto que nós lemos na liturgia, Efésios capítulo 3, 10, o versículo, diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Observe como é que a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida, ou por onde, qual é o canal que essa palavra se torna conhecida. Qual é o canal? A igreja. Percebem quão mal estão fazendo os crentes que não têm compromisso com a igreja? Que não se apegam, que não vivem como de fato pertencentes à igreja. Eles estão abrindo mão da multiforme sabedoria de Deus. Como é que os navegadores em alto mar conseguem chegar aos seus destinos? Porque se você entrar em um barco, estiver num barco em alto mar, você olha à sua volta e você não sabe para onde vai. No sítio eu me perdi algumas vezes. Não sabia para onde ir mais. E você pensa que está indo na direção certa, só que, na verdade, acontece de você ir andando inclinado e daqui a pouco você está dando círculos. Por que as pessoas se perdem? E o que poderia existir que não fizesse você se perder? Uma bússola. É isso que faz com que os navegadores continuem no seu rumo e cheguem ao seu destino. Uma bússola. Agora, se ele desprezar a bússola, ele vai naufragar. Se você abandona as Sagradas Escrituras, se você abandona a igreja pela qual as Sagradas Escrituras se revelam a você, você colide também com os recifes do erro. Você precisa entender a importância e o valor da igreja, do testemunho, da palavra de Deus. A segunda coisa que nós precisamos observar é que as bem-aventuranças pertencem aos que guardam o testemunho da palavra de Deus. Pertence à igreja e pertence àqueles que guardam o testemunho. Veja o que diz João. Bem-aventurados aqueles que guardam a palavra, aqueles que ouvem a palavra. Então veja o que ele está dizendo. Bem-aventurado aqui é o termo Macarius, que significa feliz. Mas entenda, não é qualquer felicidade. As pessoas que já experimentaram momentos de felicidade não sabem o que esse texto está dizendo, porque não se trata de uma felicidade comum,
Mas os bem-aventurados, aqueles que ouvem a palavra, aqueles que guardam a palavra, que praticam a palavra, bem-aventurados é no sentido de felicidade por meio de um favorimento de Deus. Você é favorecido por Deus. É como se Deus dissesse: você está aprovado. Eu aprovo a sua vida diante de mim. Mas observe os 3 termos, porque não é só ler, não é só ouvir, é guardar. Os 3 verbos é ler, ouvir, guardar. A bênção não está apenas em conhecer a palavra de Deus, mas em obedecer. Existem algumas estatísticas, pesquisas que foram feitas pelo Ministério Barna Group, que tem mostrado repetidamente, todas as vezes que eles fazem essa pesquisa, eles identificam que muitos cristãos leem a Bíblia. A maioria dos cristãos, eles relatam isso, que eles leem a Bíblia. Mas na pesquisa também revela-se que um grupo muito menor é aquele que lê consistentemente e obedece aquilo que lê. Então veja o que anda acontecendo. Pessoas têm ouvido desse tamanho para ouvir, mas são mancos para seguir. Quando na verdade Jesus Cristo diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, as ovelhas de Cristo, elas são marcadas nos ouvidos e nos pés. O problema da igreja nunca foi acesso, a falta de acesso às Sagradas Escrituras. Nunca. Deus sempre permitiu que a sua igreja tivesse acesso à sua palavra. Nem que fosse através de pessoas que ele levantou para isso. Mas o problema da igreja é a falta de submissão à palavra de Deus. As pessoas não querem se submeter à palavra, querem apenas ouvir, aprender, debater, mostrar que conhecem, mas não querem matar o seu ego, o seu eu, em prol, em amor à palavra de Deus. A Bíblia fechada, ela não transforma ninguém, mas ela condena. Eu não quero conhecer, porque quanto mais se conhece, mais responsável você se torna. Pois bem, feche ela, e você será condenado. A Bíblia lida sem obediência também não transforma ninguém, mas condena. A bênção repousa sobre aqueles que guardam a palavra de Deus. O puritano Thomas Edison, ele dizia: a obediência é a melhor prova de amor. Quer provar que ama a Deus? Mostre que é obediente. Mostre que é um filho, uma filha temente e obediente. A bem-aventurança por ter a supervisão do Espírito. Aquele que faz parte da igreja do Senhor é bem-aventurado. Aquele que faz parte da igreja do Senhor, ele é obediente. Ele ouve, ele guarda a palavra. E a consequência disso, ou melhor, ele só faz isso porque os 7 espíritos estão diante do trono de Deus. Como assim 7 espíritos? Não é um espírito? Não é apenas o Espírito Santo? Como assim 7 espíritos guardam o povo de Deus? Como assim os 7 espíritos? Porque veja o que diz o texto. O versículo 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, Jesus. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. Como assim os 7 espíritos que se acham diante do trono? É porque os 7, você vê nas escrituras,
ele aponta para a perfeição. O Espírito Santo é perfeito. E as cartas eram endereçadas às 7 igrejas. É como se Deus estivesse dizendo aqui que nenhuma da sua igreja ficará sem o cuidado protetor do Espírito Santo. Todas as 7 igrejas terão o Espírito Santo. Então, os 7 Espíritos não são 7 Espíritos diferentes, mas o Espírito de Deus que está nas 7 igrejas. E hoje, em todas as igrejas espalhadas pelo mundo. Aquelas, é lógico, que leem, ouvem e guardam a palavra. Ali está o Espírito. O número 7 simboliza perfeição e plenitude. Trata-se da plenitude do Espírito. Uma referência, provavelmente, à profecia do livro de Isaías, capítulo 11. Se você tiver a oportunidade, depois dê uma lida. João mostra que a igreja está cercada pela Trindade. O aprisco das ovelhas é o Espírito Santo, que a cerca, que a guarda, que a protege. O Pai eterno, o Espírito perfeito, o Filho glorificado. Então, nenhuma igreja verdadeira caminha sozinha. Ainda que você tenha a sensação de que está só, a sua sensação não passa de uma mentira. Deus não depende do você sentir para ser fiel a você. Por mais que você se sinta sozinho, abandonado, perdido, você não está. A sua sensação, os seus sentimentos só representam uma mentira que te oprime. E a única forma de vencer a mentira é através da verdade de Cristo. O Espírito Santo supervisiona, sustenta e preserva a igreja, o povo de Deus. Richard Sibbes, ele disse: onde Cristo habita, o Espírito Santo opera. O Espírito de Cristo opera. Então, se esta igreja realmente tem Cristo, Cristo habita aqui, esta igreja, ela vai ter interesse de ouvir. Se o Espírito Santo, se Cristo habita em você, você vai ter interesse de ler a palavra. Você vai ter interesse de ouvir a palavra, de estar na igreja. Você vai ter interesse de guardar a palavra, praticar, obedecer a palavra. E por causa disso, por ter a palavra, o Espírito Santo estará operando na sua vida. Agora reflita. Qual é o zelo que você tem? Nós vivemos sob zelos constantes. Se alguém mexer com alguma coisa que é importante para você, o seu zelo se inflama. Mexa com o filho de alguém, com a filha de alguém, de uma mãe, para você ver como inflama-se esse zelo. Pois bem, a igreja é como se fosse a mãe dos crentes. Já vi muitos brigarem para defender a mãe. Inclusive até pessoas que estavam falando mal da mãe. Já vi muito, colegas meus na infância. Ah, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. E o outro dizia, realmente, tua mãe é chata. E aí, como é? Aí partia para cima. Porque o zelo foi inflamado. É a defesa da mãe. A igreja é como se fosse uma mãe que cuida de cada membro através do esposo que é Cristo. E por que não ter zelo pela igreja? Por que não amar e viver de acordo com aquilo que a igreja traz de cuidado, de nutrição para o povo? Reflita nisso. O quanto você tem zelo pela igreja de Cristo. Porque bem-aventurados são aqueles que estão na igreja. A carta foi escrita para as igrejas. Se você está na igreja, essa carta veio para você. É endereçada a você, porque você está na igreja. Se você está fora, se você menospreza, se você não dá valor, então a carta não vai ser para você.
você vai perder. E também não esqueça que estar na igreja não resolve tudo. Não é a igreja que te salva, é Cristo que salva. Mas se você está na igreja, você recebe de Cristo. E a partir daí você será bem-aventurado à medida que você pratica aquilo que Cristo ensina, ordena. E você terá provas de que faz parte da igreja, de que segue no caminho da verdade, e por isso o Espírito Santo garante que você não se perderá. Ele lutará por você, ele preservará você. A perseverança dos santos, na verdade, é a perseverança do Espírito Santo, preservando os santos até o dia de Cristo. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe você, e que você desperte cada vez mais amor e zelo por aquilo que Cristo confiou a você. Deus abençoe. Eu pedi para o presbítero Lorivaldo estar aqui, dando continuidade ao trabalho do culto. Boa tarde, meus irmãos, e a todos os ouvintes da Rádio Missões que nos assistem neste momento. Vamos dar continuidade ao culto desta tarde, a quarta parte do culto, como resposta da congregação. A ti respondemos a ti, Senhor. A ti, Senhor, nos ouvimos e seguiremos a tua palavra. Leitura conjunta ainda no livro de Efésios 3, versos 10 ao 13. Para que pela igreja multiforme a sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Um eterno propósito estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais Nas minhas vós, pois nisto está a vossa glória. Assim lemos, meus irmãos, Efésios 3, verso do 10 ao 13. Vamos abrir o nosso inário no hino de número 79, Glória ao Salvador. Glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou, glória ao Salvador. Chega da cruz do bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor. Ele atendeu logo ao meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou. Tudo de graça me perdoou. Dos meus grilhões ele me livrou. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou.
glória ao Salvador. Podeis sentar, meus irmãos. Uma oração ao Senhor para que nos ajude a usarmos todos os meios de graça, todas as suas bênçãos para seu reino e para a sua glória. Que Ele abençoe todas as mães fiéis à sua palavra. A irmã Jamile ore agradecendo ao nosso Deus por este culto maravilhoso desta tarde e por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Passo a palavra ao nosso pastor Adalberto Dino de Mazena para a bênção apostólica e as considerações finais. Vamos ficar de pé, irmãos. Que a graça do nosso eterno e soberano Pai, que o amor e a consolação do Santo Espírito de Deus e que a paz que excede todo o entendimento e a perseverança no Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus espalhados pela terra, agora e sempre. Amém. Podem sentar.